Todos, estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa aula de Direito Constitucional 1. Eu sou o professor Pedro e vamos dar sequência ao estudo do Direito Constitucional. Hoje nós vamos tratar um tema que está bastante relacionado com o estudo que nós tivemos na aula passada. Não sei se vocês ainda recordam, podem pegar o vídeo novamente, assistirem, se aguentar, obviamente. O estudo do poder constituinte, da teoria do poder constituinte, de todos os desdobramentos que resultam do surgimento de uma nova Constituição ou simplesmente de uma reforma ou de uma mudança constitucional. E aí eu me referia à ideia de que o poder constituinte, ele, ao mesmo tempo em que cria uma nova ordem, automaticamente ele revoga a nova ordem. E esse fenômeno ele resulta na necessidade de estabelecer condições, regras de transição para mediar essas grandes mudanças legislativas. Então, o estudo da nossa disciplina hoje vai tratar de um tema importante, mas como eu disse, pouco estudado, que é o estudo dos fenômenos constitucionais denominados de direito intertemporal constitucional, ou simplesmente intertemporalidade constitucional. E aí, quando eu falo em intertemporalidade constitucional, eu estou me referindo a um instituto do direito, um instituto do direito que regula os conflitos normativos no tempo e também um instituto que alberga outros institutos que emergem em situações de crise normativa. Como assim, professor? Veja, quando falamos em intertemporalidade, falamos de situações em que mudanças normativas resultam em mudanças nas situações fáticas. E objetivando resguardar, garantir segurança jurídica, garantir um grau de justiça dentro de uma positividade, é que o direito intertemporal emerge objetivando mediar grandes mudanças constitucionais. Então, quando nós falamos, por exemplo, em surgimento de uma nova Constituição, é necessário entender que essa nova Constituição, conforme eu disse, ela representa a superação de um ordenamento jurídico por outro ordenamento jurídico. E esse fenômeno de mudança, ele deixa no meio do caminho problemas que devem ser resolvidos pelo direito intertemporal, que objetiva evitar vácuos normativos, suprir conflitos entre normas, garantir segurança jurídica e, conforme eu falei, dentro de uma normatividade, de uma positividade, estabelecer pontes de transição que garantam justiça, preservação de direitos de um ordenamento jurídico para outro ordenamento jurídico. O direito intertemporal não é um instituto tipicamente do direito constitucional. Na verdade, o direito intertemporal ele pertence um ramo quase secular do direito civil, onde se estudava e se estuda ainda as situações de mudança de normas e os desdobramentos que decorrem dessas mudanças normativas, né? Mas mudou de um sistema para o outro, eu tinha um direito, um novo sistema não garante mais. O que acontece com o direito que eu tenho? Ele é adquirido, existe um direito adquirido em relação a uma mudança de um ordenamento para o outro, ou de uma situação legislativa para outra, né? O que é uma norma alterar outra norma? É a revogação, é a abrogação, é a derrogação, o que é repristinação, o que é efeito repristinatório, o que é não recepção, o que é recepção, o que é invalidade, o que é inconstitucionalidade. Então, todos esses pontos, todos esses institutos, eles estão dentro da discussão do direito intertemporal. Então, o direito civil há muito já se preocupava com essa ideia de intertemporalidade, porque era no direito civil que se encontrava o coração social, ou o coração do ordenamento. Porque, como eu falei nas aulas presenciais, o direito civil ele regula a vida, ele regula
antes do nascimento, o nascimento, as obrigações, os contratos, as aquisições de posse, de propriedade, o casamento, o divórcio, alimentos, filiação, morte, tá? E ainda as questões que decorrem dos contratos, das obrigações, que é a responsabilidade civil. Então perceba que o direito intertemporal ele ganha uma vida específica para discutir temas que envolvem grandes mudanças constitucionais. O tema da intertemporalidade constitucional é muito pouco estudado pelos doutrinadores do direito constitucional. E eu sempre entendo que, muito embora não seja tão estudado, ele é um tema muito importante. É um tema que vai demandar dos senhores e das senhoras muita concentração, porque nós vamos discutir questões de mudança normativa, intertemporalidade, alteração, superação normativa, o que é não recepção, o que é recepção. Então peço, pelo amor de Deus, que vocês tenham muita atenção, muita mesmo, no que eu vou contar, nos embates que nós vamos travar aqui. Eu inclusive trouxe até um recurso, infelizmente não é ainda uma lousa digital, mas é uma lousinha aqui que eu vou tentar, de uma forma bem lúdica, trazer explicações sobre como entender de forma mais clara possível o que é intertemporalidade constitucional e os seus institutos. Então, só para nós arrematarmos sobre o conceito de intertemporalidade constitucional, eu diria para os senhores e senhoras que intertemporalidade nada mais representa do que um instituto do direito que se preocupa com as mudanças, a transição entre normas. Refazendo o meu conceito, intertemporalidade é um instituto do direito que se preocupa com o estudo dos conflitos normativos, certo? E garante e estabelece, por meio dos seus institutos, a possibilidade de uma transição entre normas que preservem direitos, que garanta segurança jurídica e que traga, dentro de um contexto de normatividade, justiça no que tange à preservação de direitos adquiridos em outro ordenamento. No direito constitucional, a intertemporalidade ganha uma sobrevida porque nós estudamos os seus institutos sob um aspecto muito prático, né? Eu vou aqui fazer divagações teóricas altíssimas, mas ao mesmo tempo em que eu vou fazer essas divagações, eu vou tentar ao máximo mostrar que o que eu estou falando aqui não é algodão doce, né? Como assim, professor? Você coloca na chuva, ele some. É coisa densa, é coisa que tem aplicação prática na jurisprudência e que vocês precisam conhecer os conceitos fundamentais que envolvem a intertemporalidade constitucional. Tá? Então, para início de conversa, vamos estudar o fenômeno da recepção. Então, olha só, quando nós estudamos o poder constituinte, conforme eu já comentei aqui na aula, no momento inicial desse bloco, eu disse para vocês que o poder constituinte ele cria uma nova Constituição. E aí eu dizia que 88 representa o momento de criação da Constituição Federal. Está até invertido aqui, mas eu espero que vocês tenham imaginação suficiente para raciocinar comigo, tá? Então, veja só, aqui é a Constituição de 88. A Constituição de 88 inaugura uma nova ordem, mas para inaugurar uma nova ordem, ela precisou fazer o quê? Revogar a ordem jurídica anterior, que é a Constituição de 67. Então, quando o fenômeno de superação de leis no tempo denomina-se de revogação, ou seja, quando uma lei posterior revoga uma lei anterior.
Então, quando eu me refiro à superação entre ordenamentos jurídicos ou simplesmente superação entre constituições, eu estou me referindo à situação de que uma Constituição revoga a outra Constituição. A ideia de que uma Constituição nova, uma lei nova, ocupa o espaço até então preenchida por uma lei antiga que agora está revogada. Quando uma Constituição revoga outra, nós estamos falando de uma revogação ou de uma, especificamente, abrogação. O fenômeno da abrogação nada mais é do que uma espécie de revogação em que a lei posterior revoga totalmente a lei anterior. E aí nós temos uma superação normativa por inteiro. Uma lei posterior revoga uma lei anterior. Ok? Então, eu vou encerrar esse bloco e nós daremos continuidade no próximo bloco, tá? Beijos!